Alô, pessoal. Vamos continuar o nosso curso de verão, As 12 Pedras Coloridas. Mar, sol, verão e pedras coloridas. Bom, a primeira aula nós trabalhamos com a noção de confinamento. Entendemos que confinamento é uma coisa mais profunda do que trabalhar com potenciais lineares. Confinamento chama também a questão por que as carmelitas estão confinadas. Mas também chama outra pessoa, que é o Dr. Freud. O Dr. Freud, ele trabalhou, né, com a noção de inconsciente, uma noção que apareceu desde 1895. Por que carmelitas? Por que Dr. Freud? Aparece isso devido porque o confinamento, segundo a nossa interpretação, traz duas regiões para a natureza. Uma, a conhecida fenomenológica, e outra, a numenônica. Portanto, o confinamento ele produz uma relação entre númeno e fenômeno. E para entendermos essa relação, nós devemos procurar entender a cor como uma entidade física a criar teorias. Vamos dizer, assim como a inércia criou a massa, criou a lei de Newton, o confinamento estipula o significado da cor, a qual nós temos que buscar uma simetria para poder propor uma teoria. A nossa questão é que Freud explica que existe uma simetria das três cores. Será que existe? Vamos lá. Então vamos começar assim de uma maneira bem chão, discutindo o mistério de por que existe o universo. A origem da ciência está em canalizar essa mística, questionar e responder perguntas fundamentais. Afinal, o universo possui um número escatológico, vamos chamar assim, de 120 bilhões de galáxias. O que é isso? Para que é isso? Para que tudo isso existe? Bom, é realmente uma coisa fora do normal. Vamos dizer, se Deus é Deus, certamente é um anormal, né? Porque esse tipo de criação é absolutamente fantástica. Mas existe uma questão, ao mesmo tempo, vamos dizer que nós somos filhos de Deus, nós estamos numa coisa que se chama o fenômeno humano. A gente é diferente de um jacaré, apesar de muita gente ir tomar a vacina e poder se transformar em jacaré. Não, porque nós somos diferentes do jacaré. Ao homem foi permitido a busca pelo significado das coisas. Apesar da nossa existência ser curta, ela não é para ser desiludida. Nós devemos ser peregrinos à busca das profundidades. O próprio Einstein já falava que o mais incompreensível está na natureza ser compreensível. Esse é um paradigma extraordinário. Como é que uma figura um pouquinho diferente do jacaré se propõe a entender a criação de 120 bilhões de galáxias e assim por diante. Então, existem duas perguntas do fenômeno humano ao universo. De onde vem essa energia? De que o universo é feito? A primeira, a gente quer saber que forno que esquenta o universo. Como é que ele tem tanta energia? Certo? Um fogo que está aceso, sempre criando e criando mais coisas, é muito extraordinário. Agora, isso é uma pergunta que não dá para ser respondida. A nossa relação com Deus é muito bem colocada naquele chapeuzinho que os judeus usam. Aquilo é para separar as coisas da terra das coisas do céu. A mostrar que, vamos dizer, certas perguntas a gente pode fazer e tentar responder. Outras, nem adianta. Então, a pergunta de onde vem essa energia é respondida.
A pergunta de que o universo é feito, entender como a gente faz esse bolo, quais são os ingredientes desse bolo, isso é possível. E essa é a pergunta que vem sendo feita há 2.500 anos, desde os gregos ao LHC. E a sua resposta é que esse bolo ele é construído por partículas elementares, e essas partículas elementares, o fermento dela, são o spin, a cor, a carga elétrica, a massa. Hoje em dia, a teoria, vamos dizer, padrão, se chama modelo padrão. E justamente, quando você vai ver o modelo padrão, ele é constituído de partículas elementares com esses fermentos. Então, o homem pode criar um bolo, tentar fazer, vamos dizer, uma receita de bolo para o universo. Essa receita de bolo vem sendo, como a gente falou, sendo construída há 2.500 anos. Mas, a partir de novembro de 1974, aconteceu uma revolução que eu chamaria extraordinária. Extraordinária por quê? Porque apareceram os quarks confinados. Isso é uma coisa impossível ser admitida para uma física de Galileu. O Galileu, que discutiu tanto com a igreja, ele tem que, hoje em dia, se abrir à questão da medição indireta. Vocês vejam bem o seguinte, se você considerar, uma vez o professor Luciano Videira, nós perguntamos para ele, na PUC do Rio de Janeiro, há tempos atrás, quando foi mestrado, sobre quem era o principal físico. E ele disse que o professor Jorge Andrés Vieca tinha dito que, entre os três físicos, Galileu, Newton e Einstein, o mais importante era Galileu. E nós, assim, estudantes, ficamos um pouco estupefatos. O Luciano era grande admirador do Einstein. Bom, mas a questão é o seguinte: o Galileu, há 400 anos atrás, fez da física uma ciência experimental. Essa base experimental é que desenvolveu todas as revoluções tecnológicas, industriais, que aconteceram a partir do século XVIII. Então, hoje em dia, se você está com ar refrigerado, etc., agradeça a Galileu, porque ele tirou a física do mundo das ideias aristotélicas. E assim veio vindo a física. O século XVIII e o século XIX, a física era inteiramente experimental. A termodinâmica, etc., tudo aquilo era baseado em experimentos. Daí que você tirava as leis de Clausius e assim por diante. Então, a física, ela veio, vamos dizer, a partículas elementares, a criação do LHC, tudo isso veio naquele sentido galileano, da física ser, antes de mais nada, uma ciência experimental. Por que eu estou falando esse contexto? Porque em 74 acontece uma revolução indo além da física de Galileu. Uma revolução notável, uma revolução daquelas que acontecem há 400 anos depois. Então, o que significa? Houve, desde 64 a 74, até uma grande marcha na busca da elementaridade. Uma grande marcha, vamos dizer, essa palavra grande marcha, ela vem da grande marcha feita pelo camarada Mao, que culminou em 1949 com a fundação da República Popular da China. Então, nesse paragonismo, vamos entender a grande marcha dos quarks. Ela começa em 61 com o Eightfold Way, proposto por Gell-Mann e Newman, onde eles começaram a ver que aquele conjunto de partículas descoberto nos anos 50, na verdade, formavam padrões, formavam octetos, decupletos, como são mostrados na figura exposta. Depois, em 1964, o Gell-Mann e o Zweig proporam o que chama-se quarks, foram chamados de quarks matemáticos.
proporam que esse Eightfold Way é constituído a partir de 3 quarks, que na época se chamavam U, D e S. Então, a partir desses 3 quarks que estaríamos, vamos dizer, resumindo todo esse conjunto de partículas elementares. Mas a questão era o seguinte: esses quarks são coisas matemáticas ou existem realmente na natureza? Bom, nessa caminhada, nessa peregrinação, entre 1967 e 71, foram feitos no SLAC, em Stanford, na Califórnia, uma série de espalhamentos de elétron ou neutrino com núcleons, com prótons, com nêutrons. Então, se destacaram as figuras de Friedman, Kendall, Taylor, a busca de partículas dentro do nêutron. E eles começaram a observar ricochetamentos, como aconteceu com o Rutherford na descoberta do átomo, mostrando o núcleo do átomo, mostrando que havia prótons e nêutrons, e eles começaram a ver que dentro do próton e do nêutron agora haveria constituintes, 3 constituintes. E esses constituintes começaram, primeiro foram identificados por Feynman como os partons, e depois o pessoal foi evoluindo e vendo que eram, na verdade, aqueles quarks preditos por Gell-Mann e Zweig. Bom, então, em 1969, acontece a experiência do Deep Nellat Scattering, certo? E com os estudos teóricos de Bjorken e Pascal, criando a descoberta dos quarks U, D e S. Então, como você vê na figura, certo? Um quark interage com um lepton e, vamos dizer, cada quark interage individualmente. Então, começou-se a ver, digamos que havia necessariamente algo dentro do próton e com 3 constituintes. Essa questão começou, então, a tomar forma na comunidade. A revolução, a grande marcha dos quarks começava a ter sentido. A vitória começava a ser alçada. Haviam quarks. Os quarks não são matemáticos, não são galileanos, eles têm algo mais, mas eles existem. Isso foi tomando as mentes. Em 73 foi criada por Gell-Mann também a QCD e explorada a sua propriedade através do grupo de renormalização de liberdade assintótica através de Gross, Wilczek e Politzer. Então eles calcularam a beta function e viram que os quarks, as altas energias, eles se comportam como se estivessem livres. E a baixas energias, eles estão confinados. Então, esses quarks com liberdade assintótica eram o resultado que Bjorken e Pascal haviam observado. Havia uma consistência obtida. A QCD era uma teoria que começava a poder descrever os quarks a partir de teoria quântica dos campos. Os quarks estavam ali. A partir de 73, seguindo essa linha de pensamento, a escola japonesa, através de Kobayashi e Pascal, estudaram a CP violation e entenderam que deveriam haver mais famílias de quarks. Isso culmina em 74 com a descoberta do quark charm. Então, esse quark charm foi descoberto em Stanford por Richter e por professor Ting no MIT. E havia, então, além do U, D e S, o quark charm. Bom, o quark charm culmina a revolução, a chamada Revolução de Novembro de 74. Ele vem sendo estudado ou proposto desde 1963, certo? Por Tarjani e Teplitz, usando o grupo S4, por Bjorken e Glashow. O Glashow, ele fala, numa entrevista, que ele, vamos dizer, tinha a família U e D e tinha o quark S. E ele diz, bom, para completar
família, eu botei o Quark Charme. Essa era a intuição, não tinha nada de um grande princípio. Foi uma intuição, vamos dizer, mais arquitetônica. Mas o que aconteceu? E, digamos, o mecanismo de Jim, depois proposto por Glashow, Pelópolis e Miami, confirmam toda a existência do quark Charme. Então, duas famílias eram descobertas. A seguir, os quarks Bottom e Top foram descobertos em 77 e 95 no Fermilab. Então, o que resultou? Que essa grande marcha levava ao conhecimento de 6 quarks. Isso, volto a dizer, a notabilidade disso é que esses 6 quarks eram conhecidos, eram introduzidos na física, a física não podia existir mais sem esses 6 quarks, mas eles estavam confinados, eles não eram vistos. O quark U tem uma massa de 3 MeVs, o quark D de 10 MeVs, então são massas pequenas, energia pouca, que poderia naturalmente ser retirado de dentro do próton e nêutron. E as energias tipo do LHC, que chega a 14 TeV, essas energias seriam mais do que suficiente para tirar os quarks de lá. Mas, igual as carmelitas, eles não querem sair de lá. Você pode perguntar para a carmelita, você vai conseguir tirar uma carmelita à força? Claro que você tem força para tirar uma carmelita de lá, mas a questão é que ela não quer sair. Então, esse é uma grande interrogação da física atual. A física atual é muito importante que as pessoas meditem que tem física abaixo da Lua ainda a ser feita. Será que a gente entende por que o espaço e o tempo andam o relógio mais devagar ou mais depressa? Enfim, será? Bom, eu não sei. Mas a questão é a seguinte, vamos dizer, o confinamento, a física não conseguiu descortinar muita coisa, ou nada, na minha opinião. Mas é importante, antes de ficarmos batendo na tecla do confinamento, entendermos, vamos dizer, que a grande marcha que descobriu 6 quarks com flavor continuou. Então, nós continuamos descobrindo partículas baseadas em quarks. Em 2007, foi descoberta essa partícula sigma B. Ela é composta pelos quarks D, S e B. Então, são 3 famílias diferentes compondo uma partícula. Certo? Então, isso mostra que a existência de quarks com sabores se torna inquestionável. E, em 2020, finalmente aparece a questão do teta-quarks e do pentaquarks, mostrando que aqueles quarks, igualmente os elétrons na tabela do Mendeleev, começam a construir uma estrutura atômica. Certo? Então, não precisa ter 99 elétrons, mas você com 5 quarks você já tem bastante um certo átomo quarcônico. Isso significa o quê? Você tem que admitir a existência de quarks com diferentes sabores. Estranhamente, a física não coloca quarks escalares, apenas quarks fermiônicos. Se isso é um defeito ou uma verdade, é uma questão a se pensar. A questão aqui a se colocar é que se encontra uma física de Galileu. A grande marcha iniciada pelo camarada Mao vai agora na marcha de Martin Luther King, uma marcha, na época, até Washington. Então, as marchas continuam. São as peregrinações, onde a física não está sempre estagnada. Mas o grande tema é o seguinte: como ir além da grande marcha? Talvez nós estejamos com uma revolução inacabada. Vocês conhecem o que aconteceu na Praça Tahrir em 2011. Uma série de reivindicações foram feitas, o governo foi deposto, os muçulmanos foram massacrados e ficou dito que a Revolução Árabe na Praça Tahrir de 2011
é uma revolução inacabada. Se a gente for para maio de 68, na França, a revolução entre os estudantil e operários, também é uma revolução inacabada. E será que a revolução dos quarks de novembro de 74 é uma revolução inacabada? Bom, o que nós aqui colocamos que a gente precisa ir além de 74. A gente entender mais profundamente o significado das carmelitas e o significado do Dr. Freud. A física, vamos dizer, tem uma série de modelos falando, querendo provar confinamento, etc, etc, mas esses modelos nunca viraram a página. Fala assim, cyber-wither, não sei o que lá, de uma interação não linear, mas e daí? Continuou se fazendo? Isso foi feito nos anos 90? O que aconteceu nos anos, nesse novo milênio? Deu prosseguimento? Então você vê que a falta de prosseguimento nas teorias propostas são teorias técnicas. Em física, mostra que não se conseguiu uma visão geral do confinamento. Nós estamos ainda à procura do significado do confinamento. Então, a Revolução Inacabada de 1974, ela traz as duas perguntas. Qual o significado do confinamento e o que é a cor? A cor é um número quântico ou é uma nova entidade física na região numenônica a ser entendida assim como foi entendido inércia e massa. Vamos então começar a entender um pouco de novo o significado da cor. O significado da cor aparece em 64, quando o físico americano da Universidade de Maryland, Greenberg, estuda o espectro dessas partículas delta menos, delta mais e ômega menos. E vê que essas partículas eram constituídas pelos quarks DDD, UUU e SSS. E esses quarks, por terem todos spin meio, não podiam ficar ocupando o mesmo espectro quântico, de acordo com o princípio de exclusão do Pauli. Você poderia só ter o spin meio para cima e o spin meio para baixo. Essas partículas eram com spin 3 meios, então todos os spins para cima. Não era possível. Então, ele disse, bom, deve ter alguma coisa a mais inserida no mundo dos quarks. E ele introduz as cores, que a gente chama de vermelho, amarelo e azul. Então, cada quark, a partir de então, teriam 3 cores. E o que seriam essas 3 cores? Essa é uma grande questão para ser respondida. Mas primeiro tem que se ver o seguinte: será que a física pode existir sem a cor? Então, além dessa situação da estrutura do espectro hadrônico, teria outros que começaram a aparecer, como a razão da produção de hadrons no espalhamento elétron mais, elétron menos, às altas energias. Você começou a ver que para ter um certo número, que era 2/3, necessitava colocar os quarks com 3 cores. A seguir, em 1971, a vida média dos pions, do pion neutro, era tinha esse número, 0,83 vezes menos 10 a menos 16 segundos, mas quando os quarks tinham 3 cores, se não tinham cor, desculpa, esse valor era 9,5 vezes maior. Então, fora desse valor experimental de 0,83. Quando colocaram os quarks com 3 cores, deu justamente esse valor 0,83. Então, nesses mistérios, que só um mistério justifica, é difícil não admitir quarks com 3 cores. Então, quarks com 3 cores é uma condição sine qua non hoje em dia para se fazer física. Confinamento e quarks com 3 cores são condições para você começar a querer entender que entidade física é a cor. Bom, como é que a gente vai entender o que é cor? Já que você não gosta das teorias vigentes, certo? Acha que as teorias vigentes são apenas técnicas,
Você já foi para as Carmelitas. As Carmelitas é difícil, assim, você entende que elas preservam o significado do confinamento. Mas é mais difícil a conversa com as Carmelitas que elas querem conversar com você. Então, quem é mais à mão, vamos dizer, para conversarmos, seria Dr. Freud. Por quê? O Dr. Freud, ele também admite a existência do inconsciente, admite que o inconsciente ele gera o consciente, mas não vem à tona. Então, no divã do Dr. Freud, seria o nosso LHC. Ali a gente observar que as coisas, digamos, elas existem e não existem, certo? A existência está movida por uma outra região que não aparece. Então, a física, a gente sabe que não pode existir mais sem quarks e sem cor. A gente sabe que a argamassa da natureza, se você vai fazer o bolo, o tal chamado bolo, que a gente diz que é possível para o homem fazer, você pode botar sal, manteiga, mas tem que botar cor, spin, carga elétrica e massa. Então, a cor é um ingrediente para fazer o bolo, fazer partículas. Bom, aí então que vem a questão. O Dr. Freud, a missão dele é construir psiques. Como é que o inconsciente gera psiques conscientes? Então, ele pegando a psique consciente, ele começa a fazer a travessia de volta para a região numenônica do inconsciente. A física, igualmente o Dr. Freud, tem a missão de construir partículas. De que é feito um próton, do que é feito um elétron, e assim por diante. Mas para construir essas partículas, a gente nota que ela tem que começar a entender que existem quarks e que esses quarks estão igualmente ao inconsciente confinados. Dessa maneira, a gente volta sempre ao estado inicial. O que é confinamento? Bom, o confinamento, eu volto a dizer a vocês, é muito importante o sujeito passar, sair dessa física livresca e fica um pouco no quarto fechado. O quarto fechado não significa fechar o quarto, fechar as janelas e tudo isso. O quarto fechado significa sair do sistema vigente. Entender que o sistema vigente não é a resposta final. E para você sair do sistema vigente, você tem que buscar um quarto fechado. Então, eu levo sempre a vocês essa questão. Existe física abaixo da Lua. O sistema vigente manda vocês para cima da Lua, ao ver que superdimensões, assim, que super teorias acontecem. As carmelitas dizem não, eu estou aqui bem embaixo da Lua e confinada, eu estou fechada. O Dr. Freud diz não, eu estou no meu divã, eu estou pescando coisas que vêm do inconsciente. Então, para nós, significa usar o exemplo desses dois e buscar o lado não observável da natureza. A física, e a razão maior, a física, ela é, diferentemente das carmelitas de Dr. Freud, ela precisa de equações. Então, se uma coisa está confinada, significa, é tipo da equação de uma mola. Uma mola, quanto mais você estica, mais ela tem vontade de voltar. Essa é uma expressão para a gente entender qual deveria ser a equação regendo o confinamento. Mas nós não queremos ainda começar de, agora vamos encontrar essa equação. Não é isso. Antes, muito disso, a gente tem que começar a entender qual o corte epistemológico que o confinamento traz na física de Galileu. Eu diria aos senhores que tem três rupturas. Primeiro, aquela visão reducionista, a da cebolinha, que você vai cortando até o fim, acabou aquela onda. Não dá para cortar a cebolinha até o fim. A visão reducionista chega uma hora que encontra a barreira do confinamento. Então você não consegue entender, na verdade, o que significa, vamos dizer, um quark
certo? Você apenas tentou quebrar o próton, mas não entendeu quais são os constituintes que o formam. Da mesma maneira, o confinamento ele faz a física perder a noção, o método da mensurabilidade. Essa física de Galileu, e você diz, bom, tudo começa com a medição. Não é mais verdade. Então, o que acontece é que toda essa metodologia científica, experimental e tecnológica sendo desenvolvida nos últimos 400 anos sofre uma grande ruptura. Essa é a questão primordial. Antes de você botar uma equação da molinha, outro tipo, você procure trazer uma meditação sobre essa grande ruptura. O que eu colocaria para vocês é que surgem os seguintes adventos. O primeiro advento, já que você não pode reduzir as partes, você tem que olhar para o outro lado e ter uma visão de totalidade. O confinamento, assim como a existência de padrões da natureza, traz para a física começar a entender as suas equações, ou desenvolver as suas equações, a partir da noção sistêmica. Significa que o todo faz as partes. As equações gerais, sistêmicas, é que constrói as equações particulares daquelas partes. Ao mesmo tempo, o confinamento traz o advento da causalidade numinônica. Essa causalidade que o Dr. Freud está sempre buscando em seu consultório. Como é que aquele inconsciente mexe como consciente e vice-versa? Que tipo de ponte existe entre esses dois lados? Então, isso cria uma nova metodologia científica, que é a da ideação. Essa ideação, certo, de a percepção vir antes do experimento, é uma coisa muito delicada. Quer dizer, você não está trazendo uma ideação mais ao nível metafísico de Aristóteles. Você tem que estar trazendo alguma outra coisa. Que outra coisa é essa? É uma coisa que tem que ser baseada na cor. Que ideação a cor provoca? Então, nós temos que começar a compreender que nós estamos diante de uma natureza. A natureza, em palavras simples, é um fluxo de energia. Só que ela possui dois tipos de fluxo de energia: o confinado e aquele aberto. O aberto faz essa expansão de galáxias. Assim. E o confinado, o que faz? Ele gera só carmelitas? Nós temos que entender, então, as carmelitas do universo, quer dizer, o fluxo de energia da cor. As carmelitas do universo têm que ser aquelas partículas elementares que constituem esse mundo numinônico da cor. Então, voltando, as carmelitas, elas procuram um fluxo terra-céu através do isolamento e da oração. Dr. Freud retira um universo do inconsciente. E o fluxo da cor, o que ele traz? Ele traz uma relação númeno-fenômeno. E essa númeno-fenômeno pergunta, sim, quais são as carmelitas das partículas elementares? Bom, aí nós começamos a compreender quem seriam as carmelitas. As carmelitas são as pedras coloridas. Essas pedras coloridas são partículas, elas têm spin, elas têm cor, e elas são os últimos constituintes da natureza mensurável. Natureza mensurável, estou colocando de uma maneira indireta, porque a cor, como a gente mostrou anteriormente, é uma coisa existente experimentalmente. Então, como você fazer somente a partir da cor, não colocando nada mais como hipercolor, technicolor, outras coisas além da cor, só a cor, essa cor metida dos quarks, essa cor que fala que os quarks têm 3 cores, a partir dessa entidade experimental indireta, como você criar delas, fazer delas as carmelitas, certo? As carmelitas responsáveis pela condução da energia da cor. Então, a energia da cor
não é feita por carga elétrica, por massa, por trovão. Ela é feita no mundo luminônico através de pedras coloridas. E esse fluxo das pedras coloridas que nós devemos entender. Qual é a teoria por trás? Como eu transformo a cor que está impregnada numa pedra colorida numa entidade física? Que elementaridade essas pedras coloridas formulam? Elas são de uma maneira reducionista, tipo uma matriosca, ou construtivista, tipo um cosmos? Então, o que eu gostaria de colocar para vocês, que nós estamos aí com um estojo de pedras coloridas, que, na verdade, se corresponderia às celas das carmelitas. A questão volta-se ao desafio de construir a física das pedras coloridas. Essa física das pedras coloridas, quando a gente mostrou o modelo padrão, nós dissemos, bom, o modelo padrão é o padrão da nossa época, né? O grande triunfo da nossa época, ou assim considerado, mas que traz a necessidade de unificar quarks e leptons. Como a gente falou, experimentalmente não existe nada que suporte isso. Mas a busca da física não é de resultados experimentais, mas de significados. Nós queremos saber qual é a unidade entre quarks e leptons. Para obter essa unidade, a gente diz que é feita por pedras coloridas. E elas constituem os quarks e constituem os leptons a partir da cor. Mas não basta apenas pedras coloridas, invocá-las. A gente tem que saber entender os dois paradigmas do confinamento. Essas pedras coloridas, voltando, são as partículas elementares carmelitas. E elas estão confinadas. Então, você tem que buscar uma complementaridade entre o número e o fenômeno. Essa complementaridade que o Dr. Freud está sempre buscando no seu divã. E, ao mesmo tempo, tem um segundo princípio, um segundo paradigma do confinamento, que é a questão do princípio da totalidade. Quer dizer, as coisas, elas não nascem das partes, as coisas nascem do todo. O conjunto é a unidade fundamental. A partir de um conjunto que o universo se manifesta. E esse conjunto é que vai, a gente, a partir dele, a partir desses dois paradigmas, entender a cor como uma entidade física. Então, eu acho que esteja bem claro aí nessa coisa de cartomante aí, que a gente está querendo, vamos dizer, adivinhar a física da cor. E a gente não vai adivinhar galileanamente. Nós vamos adivinhá-la através da ideação, a partir de princípios, primeiramente, filosóficos. Então, o que é importante é a pessoa entender que a nossa época, o sentido fundamental, o corte epistemológico, é que você tem que utilizar um método científico da ideação, certo? Quem explica não é Galileu, mas é Freud. É o divã dele que explica como a gente começar a formular ideações, como penetrar nessa região luminônica. Então, como penetrar? Essa vem a questão. Nós aqui ressaltamos 3 agentes cognitivos. O primeiro a gente chamaria da natural filosofia. O segundo, através da matemática. Aquela velha história do Dirac, parafraseando aquele Deixa a Vida Me Levar, né, do samba, o Dirac falar, deixa a matemática me levar. E terceiro, a gente sempre entender que, embora experimentos diretos não sejam mais possíveis, é possível, através de experimentos indiretos, ter uma nuvem sobre o significado da cor. Desse modo, nós estamos diante, que nem o pensador de Rodin, a buscar palavras, equações e experimentos para desvendar a chamada física da cor.
Bom, a construção dessa teoria, da teoria da física da cor, ela, como nós falamos, tem 3 fases. A primeira fase seria através da filosofia. Então, quais as questões filosóficas advindas da cor? A construção de uma teoria, ela não é feita por beleza, ou como falam os grandes aí da física, e nem por experimentos, como fala os experimentos galileanos. Ela, na sua ideação filosófica, ela tem a primeira base é a universalidade. A segunda base, quais são os paradigmas que estão envolvidos. E a terceira fase é qual é a dialética que ela promove. Então, muito antes da gente se assentar em equações de experimentos, nós temos que ver quais são as ideações mais gerais que conduzem à nossa construção teórica. No caso, nós estamos buscando entender o significado da cor, extrapolar uma física da cor. Então, surgem 2 universalidades. A primeira é a proposta de unificação de quarks elétricos, propor pré-uns coloridos, nada mais são que as chamadas pedras coloridas. Então, através das pedras coloridas, você universaliza a cor. Ela pertence tanto a quarks quanto a leptons. A segunda generalização é trazer a estatística de Fermi-Bosons, essa estatística Bose-Einstein, Fermi-Dirac, que são estatísticas gerais, certo? Você deve entender o que é uma universalidade. Uma universalidade, que é a base para você ter uma lei física, é uma coisa que acontece em todo lugar, independente de qual se ela tem cara com bigode ou sem bigode. Então, por exemplo, a relação entre inércia e massa acontece aqui na Terra ou em Júpiter. A relação, vamos dizer, da evolução, da adaptação de Darwin, também, se tem algum animal aparecendo lá na estrela Sirius, esse deve sofrer as mesmas leis de adaptação que o Darwin mostrou para a evolução da vida no planeta Terra. Então, essas leis, essas universalidades, assim, elas são básicas para você começar a tentar constituir qual é a teoria que você está formulando. Então, a teoria da cor, além da universalidade da cor, ela diz o seguinte: já que a estatística Fermi-Boson desde onde o Pauli, em 1941, acho, já estabeleceu isso muito claro, essa é que ela existe em todo lugar, independente, então é uma universalidade. A gente diz, bom, já que isso foi visto no mundo fenomenológico, vamos trazer isso para o mundo numinológico. Quer dizer, assim como o fenômeno tem fermis e bósons, o número também teria fermis e bósons, mas você estaria, então, com essa estatística. Então, essa estatística fermi-boson e a cor são 2 universalidades que você traz para o mundo numinônico. Daí você diz, bom, vou incluir agora mais 2 paradigmas. São os 2 paradigmas que a gente já conversou e vem debatendo do confinamento. Então, esses 2 paradigmas do confinamento, as 2 universalidades da cor, conduzem à existência de uma dialética. O que é a dialética? Desde os tempos antigos, Anaximander, Heráclito, enfim, aquela turma toda debatia, o Lao Tse na China, essa questão de quente e frio dos opostos, que eles eram opostos e complementares. O Marx trabalhou muito na questão de luta de classes, mostrando a dialética materialista. Então, a expressão dialética teve sempre imbuída dentro de qualquer panorama filosófico. Nós queremos agora, então, dizer o seguinte: por que você não diz que esses fermis bósons que você trouxe para o mundo fermiônico, numinônico, através da universalidade estatística, você interliga eles como opostos e complementares através da cor? Então, os fermions e os bósons, eles estariam dividindo uma mesma cor, e essa mesma cor estava trabalhando para os construir
sobre opostos e complementos. Você está com uma dica de como começar a manifestar essa cor no mundo numinônico. Você sabe que ela tem que ser manifestada através de férmions e bósons como opostos e complementares. Vamos ao seguinte. Então, a filosofia nos deu esse tipo de questão. Agora, a gente quer chegar à simetria da cor. Como a gente já falou diversas vezes, a grande herança do século XX é a física a partir do conceito de simetria. Você me dá a tua simetria que eu levanto o mundo, diria, parafraseando Arquimedes. Então, você precisa encontrar qual é a simetria da cor. O fundamento de uma teoria está na sua simetria. Daí vem a pergunta: qual a simetria envolvendo as pedras coloridas? Daí você começa a entender. Já que você está com uma interligação férmions-bósons, construindo, a tua pergunta é a seguinte: como a interligação férmions-bósons construirá quarks com três cores? Você tem um resultado experimental claro, que você não pode negar, que os quarks têm três cores. E você diz, bom, agora como eu vou interligar os férmions e os bósons através da cor, mas construindo quarks com três cores? A resposta está na simetria das três cores. Isso é visto facilmente, e vamos ver a seguir na próxima aula, através da teoria de grupos. Então, você, com duas pedras coloridas, certo? Você constrói quarks com três cores, desde que essas pedras estejam sobre a simetria das três cores. Então, a simetria das três cores, ela vai para um plano mais fundamental. Ela não está apenas nos quarks, mas está em pedras coloridas. E essas pedras coloridas vão construir quarks com três cores também, a qual nós veremos, como falei, mais adiante. Bom, dessa maneira, você consegue começar a ter uma teoria. Qual é a teoria que você tem? Você tem uma simetria de três cores. Daí a tua pergunta: qual é o modelo mínimo de cor que você vai construir a sua física da cor? Você diz, bom, eu vou colocar férmions com spin meio e bósons com spin zero. O resultado disso, se você tem três férmions, você tem férmions com três cores, você vai ter três mais a anticor das seis. Bósons com as mesmas três cores, mais a anticor das seis. Então, você resulta que você vai ter 12 pedras coloridas. Qual, vamos chamar, a sacação disso? É que você coloca a simetria das três cores igual para férmions e bósons. Fazer eles dividirem a simetria das três cores. Você não bota três cores A, B e C para férmions e três cores C, D e E para bósons. Não, você diz, eu estou fazendo um conjunto fundamental. Esse conjunto fundamental, a sua ideação é três cores. Estar interligado por três cores. Então, você tem três cores interligando férmions com spin meio e bósons com spin zero. Então, a partir daí, você tem um modelo de 12 pedras. Tudo isso como uma ideação filosófica. E você agora está diante de uma proposta. A sua proposta é construir uma física da cor. Você agora, dado esse teu modelo, você vai ter que saber desenvolver a cor como entidade física. Então, essa é a tua questão, vamos dizer, para ir além da chamada Revolução Inacabada de 1974. Você trazer uma interpretação para o confinamento e uma interpretação para a cor como entidade física. Então, ali a gente coloca, como vamos dizer, a cor é uma coisa sutil, não aparecida, a gente vai chamar essas pedras bosônicas e fermiônicas de yin e yang, como está ali na cor. Então, você faz essa representação com 12 pedras. O que eu gostaria, então, de colocar a vocês, que nós estamos antecedendo o mundo das equações experimentais.
Nós não podemos falar em experimentos porque Galileu não está fora. E falar em equações se você primeiro não formular, vamos dizer, com consistência ou com alguma percepção o seu sentido de simetria das três cores. Então, eu gostaria de colocar que essa construção filosófica que nós fizemos, elas têm que, vamos dizer, ter uma consistência filosófica. E essa consistência filosófica, eu diria para vocês, seria o seguinte, que a história não se repete, mas ela rima com o passado. Então, nós devemos buscar o que filósofos do passado falaram, certo? E como que essa, vamos dizer, intercepção da cor tem algum paragonismo, alguma semelhança. Então, esses filósofos, a começar por Tales de Mileto, no século de 624 a 546, ele falava que a natureza, o princípio primordial é a água. No nosso caso, é a cor. Anaximandro trouxe a noção de apeiron. Apeiron seria, vamos dizer, o princípio da simetria. A nossa questão, nós trazemos, então, uma simetria das três cores. Heráclito trouxe a noção da dialética, aquela história, né, dos opostos, etc. E a nossa dialética seria uma dialética das três cores baseadas em Fermi e Bósons. Anaxágoras trouxe a noção de sementes, quer dizer, você tem uma manifestação do universo como sementes. Leucipo e Demócrito já não falavam de sementes, eles falavam de átomo. Então havia aí uma divisão, onde o átomo seria o que a gente chama hoje uma mariótica, aquelas bonecas russas, você vai construindo uma em cima da outra, um átomo em cima do outro, e sementes seria uma noção um pouco mais, vamos dizer, biológica, um pouco mais darwiniana, de você fazer as coisas florescerem de uma maneira construtivista. O nosso caminho entre sementes e átomos, nós vamos tomar o caminho das sementes, o caminho de Anaxágoras. Mostrar que as 12 pedras coloridas, elas são um todo primevo, um conjunto primordial, e esse conjunto vai gerando outros conjuntos. Então, você tem o universo como uma expansão construtivista. Você teria, nessa dimensão de sementes, uma união, uma unificação entre a física e a biologia. Isso nós veremos a seguir, em outras aulas. E, finalmente, nós gostaríamos de recuperar o nosso grande sábio Lao Tse. Vocês que não gostam de ver física abaixo da Lua, entendam o seguinte posicionamento do Lao Tse. Lao Tse viveu lá, também no século V a.C., e ele esperou ter 87 anos, uma coisa assim, longeva, para escrever o livro dele, o Tao Te Ching. Porque ele disse que precisava amealhar sabedoria. Então ele não estava ali fazendo paper, querendo ser professor, um A do CNPq, professor eméritos, né? Ele não estava querendo ser professor emérito, ele estava querendo buscar significado. E ele entendia que significado é uma síntese, que demora para uma pessoa fazer essa síntese dentro de uma complexidade. E ele, então, ele fez a sua síntese falando sobre a existência do Tao, falando sobre a existência do Yang Ying, falando sobre a dialética dos opostos e complementares. A cor entra em sintonia com o que Lao Tse é. Nós não queremos aqui, porque essas coisas são muito, um pouco, vamos dizer, um certo lado evasivo, de você querer estar comparando com esses filósofos. Nós estamos apenas querendo dizer que em épocas antigas não havia equações. E nessas épocas, vamos dizer, o filósofo era o cientista. E você quer dar uma certa consistência filosófica
naquela tua proposta, que no caso é um modelo de 12 pedras coloridas, que esse modelo não é filosófico, ele tem que ser transformado em equações. Como diria Dirac, deixar as equações entrarem no mundo numenônico. A partir da simetria das três cores, você gerar teorias de grupo, gerar teoria de gauge e construir as respectivas equações. Bom, então, após essa construção primeira do universo, da física da cor, através da simetria das três cores, nós podemos agora participar das fases que a gente chama 2 e 3 da teoria, certo? A fase 2 é a parte matemática. Então, você produzir equações, ver o que significam aquelas equações. A tua física verdadeira começa pelas equações. Nós não estamos vivendo mais uma época filosófica. A filosofia, ela deve ser usada, e ela foi por nós usada para chegar à simetria das três cores. A simetria das três cores chega pelo resultado experimental dos quarks terem três cores e por toda uma construção que combina na dialética entre férmions e bósons. Bom, então, essa assimetria das três cores agora vai ser usada numa teoria de grupo, certo? Com uma simetria de três cores, e uma teoria de gauge baseada também na simetria das três cores. Aí nós vamos ver também, em aulas a seguir, o seu desenvolvimento. Agora, nós também queremos dizer o seguinte, uma teoria, ela tem que ter reprodução e tem que ter novas prescrições, novas possibilidades. Ela reproduz essas teorias, qualquer for, claramente duas prescrições experimentais, que são os quarks com três cores e a liberdade assintótica. Mas ela traz como novidades ou como inclusões necessárias a existência de quarks escalares, de gluons massivos e de glue balls. Então, nós vamos discutir isso. Quarks escalares é uma coisa que não existe na física atual. Gluons massivos não existe na física atual, de uma maneira oficial. E glue balls é uma coisa, vamos dizer, na física atual existe, mas de uma maneira, vamos dizer, como segundo escalão. O que nós chegamos, então? Nós chegamos que nós, usando aquele chapeuzinho do judeu, nós vamos usar o que a gente não pode, o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. A gente, vamos dizer, com a simetria das três cores, nós estamos subindo o alto de uma montanha. Nós estamos subindo um Everest. A partir dali que nós vamos ter que começar a descer e ver o que são quarks e leptos, o que são prótons e nêutrons. Você tem que começar a rever daquela visão, daquele pico que você atingiu. Então, nós não estamos querendo ir adiante disso. Esse é o máximo que o nosso chapeuzinho vai. Então, nós vamos construir um universo da simetria das três cores. E significa o quê? Aquele modelo das 12 pedras coloridas ir para o forno. Ele fazer um bolo. Então, ele construir equações, ele construir medições indiretas, e nesse bolo dele, evidentemente, ele tem um condimento novo, que além de spin, massa e carga elétrica, ele coloca a cor, mas ele coloca a cor segundo o modelo das 12 pedras coloridas. Então, isso vai construir um bolo ruim ou bom. Vamos, no futuro, experimentar o gosto desse bolo. Muito obrigado.